E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo. Sejam super bem-vindos a mais um Episódio do Corporate Academy Podcast. Eu sou o Marcos. Eu sou a Joyce. E hoje vamos mergulhar fundo num tema que, vamos combinar, é a base de tudo que é inovador e empolgante. A criatividade. Criatividade. Não. Mas calma lá, não vamos cair na conversa de fórmulas mágicas Não. ou ideias mirabolantes. A gente vai muito além disso hoje com um guia incrível. É? O trabalho de Mihaly Csikszentmihalyi, ele era um psicólogo que, em vez de só teorizar sobre a criatividade, foi lá e desvendou como ela funciona de verdade, na prática. Exatamente. E sabe o que ele fez? Ele entrevistou 91 figuras, pense só, 91 mentes brilhantes de áreas totalmente diferentes. Caramba. Artistas, cientistas, empresários, inventores. Ele queria entender o processo criativo na prática, como ele se manifesta na vida real, sem firulas. Andava. É. E aí que a coisa fica interessante. Porque uma das primeiras descobertas do Csikszentmihalyi é que a criatividade não é aquele estalo que acontece só na sua cabeça, sabe? É muito mais amplo, é um sistema que envolve você, a área que você domina e quem avalia o seu trabalho. É como se a gente imaginasse um jogo, sabe? Você, com suas habilidades e talentos, é o jogador. O domínio, a área que você escolheu, seria o campo, com suas regras e desafios. E o campo, formado pelos especialistas que entendem do assunto, seria a torcida, que aplaude ou critica o seu jogo. Faz muito sentido. Imagina, por exemplo, Brunelleschi, o cara que projetou a cúpula da Catedral de Florença. A ideia dele era genial, inovadora demais para a época, mas ela só virou um marco porque a Ópera do Duomo, o conselho que bancava a obra, reconheceu o valor e deu todo o apoio. Sem esse reconhecimento, a ideia poderia ter ficado na gaveta. É verdade. E sabe o que mais? A criatividade não tem nada a ver com um tipo específico de personalidade. O Csikszentmihalyi viu que tem gente criativa de todo jeito. Tímidos, extrovertidos, metódicos, espontâneos. A criatividade não escolhe perfil. Mas então como te explica isso? O que faz uma pessoa ser mais criativa que a outra? Ele usa uma analogia interessante. A criatividade é como um acidente de carro. Existem fatores que aumentam o risco, tipo ser jovem ou dirigir em alta velocidade. Mas no fim das contas, o acidente é uma combinação de fatores que acontecem no momento específico. Com a criatividade é a mesma coisa. Então quer dizer que não adianta só ter talento, tem que ter a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Calma, não é bem assim. O Csikszentmihalyi não está dizendo que a gente depende só da sorte. Ele destaca que existem sim fatores que aumentam a probabilidade de a gente ter uma ideia genial. E um fator crucial é a imersão no seu domínio. Quanto mais você estuda, pesquisa, experimenta, maior a chance de conectar as coisas de um jeito novo e ter aquele eureka. Verdade. E por falar em processo criativo, o Csikszentmihalyi identificou algumas etapas importantes. Preparação, incubação, insight, avaliação e elaboração. Nossa, parece um bicho de 7 cabeças. Me explica melhor como funciona isso na prática. Imagina que você quer plantar uma árvore. A preparação é escolher a semente certa, preparar o solo, tudo certinho. A incubação é o tempo que a semente fica quietinha ali embaixo da terra se desenvolvendo. O insight é quando ela finalmente brota, rompe a terra e mostra que está viva. E aí, depois que a plantinha nasce, o que a gente faz? Aí entra a avaliação. A gente analisa se a planta está saudável, se precisa de mais água ou luz. E por fim, a elaboração é cuidar da planta para que ela cresça forte e dê frutos. Legal, agora ficou mais claro. Mas e aí, qual o papel do prazer nesse processo todo? A gente sempre imagina o gênio sofrendo, se matando para criar. Pois é, mas essa ideia de que a criatividade nasce do sofrimento é um mito. O Steve Csikszentmihalyi descobriu que, na verdade, os indivíduos criativos geralmente amam o que fazem. Eles sentem prazer no processo, não só no resultado final. Tipo, eles curtem a brincadeira, a descoberta, a experimentação, entram no famoso estado de flow, né? Exatamente. Eles se envolvem de corpo e alma naquilo que estão fazendo. Um exemplo incrível é a Margaret Butler, uma cientista da computação. Ela descrevia o trabalho dela com uma paixão contagiante, comparando a programação com poesia. Caramba, poesia. Nunca tinha pensado na programação por esse ângulo. Pois é. E essa é a beleza da criatividade, enxergar beleza e significado em áreas que, para muitos, parecem frias e técnicas. E sabe o que é mais legal? A Margaret era mulher numa época em que a ciência era dominada por homens. Ela quebrou barreiras e abriu caminho para outras mulheres na ciência. Que inspirador. Mas me fala, o Csikszentmihalyi estudou só cientistas e artistas ou ele foi além? Ele foi muito além. Ele entrevistou gente de várias áreas, empresários, inventores, escritores, músicos, e ele percebeu que, apesar das diferenças, existem padrões no processo criativo, independente da área. Tipo, as etapas que a gente já falou. Preparação, incubação, insight, avaliação, elaboração. E a paixão pelo processo, a busca por novos desafios. Exatamente. A criatividade tem múltiplas faces, não tem uma fórmula pronta ou um caminho único.
E aí, como a gente pode usar esses insights no dia a dia, no mundo corporativo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como transformar a teoria em algo prático, que a gente possa usar para inovar, ter novas ideias, resolver problemas de um jeito criativo. É isso que a gente vai descobrir. O Csikszentmihalyi dá várias dicas de como cultivar a criatividade no dia a dia. Ele sugere algumas práticas que podem nos ajudar a abrir a mente para novas possibilidades. Tipo quais? Me conta mais. Uma dica fundamental é prestar atenção no mundo ao redor com um olhar curioso, sabe? Questionar o que parece óbvio, buscar novas perspectivas, observar detalhes que geralmente passam despercebidos. Tipo sair do piloto automático, né? Despertar o olhar de criança que se encanta com tudo. Exatamente. E ele também fala da importância de criar bons hábitos em relação ao tempo e ao ambiente. Tipo organizar o espaço de trabalho, definir horários para se dedicar a atividades criativas. Isso mesmo. E tem mais. Ele destaca a importância de abraçar as contradições, de ser confiante, mas humilde ao mesmo tempo, disciplinado, mas também aberto à espontaneidade. Acho que essa parte é a mais difícil, né? Encontrar esse equilíbrio. Mas me fala, ele dá algum exemplo prático de como aplicar isso no dia a dia? Ele sugere experimentar coisas novas, mesmo que sejam pequenas coisas. Provar uma comida diferente, fazer um caminho diferente para o trabalho, ouvir um estilo de música que você nunca ouviu. A ideia é sair da rotina, sair da zona de conforto. Gostei, pequenas ações que podem ter grandes impactos na nossa criatividade. E aí, prontos para continuar nossa exploração no mundo da criatividade? Na primeira parte, a gente viu que ela não é um dom mágico, mas sim um processo Isso. com etapas, Vai. que envolve você, a área em que você atua, e os especialistas que reconhecem o valor da sua criação. E o mais legal, a criatividade não está ligada a um tipo de personalidade específica, mas a uma série de fatores. Exatamente. A gente viu que para ter ideias inovadoras é importante se jogar de cabeça no seu domínio, estudar, pesquisar, experimentar bastante. E hoje vamos mergulhar em alguns exemplos fascinantes de pessoas criativas de diferentes áreas. Então começarmos com a história do John Bardeen. Ótima escolha. O John Bardeen ganhou 2 prêmios Nobel de Física, sabia? Nossa! E sabe o que é mais interessante? Ele era conhecido por ser uma pessoa discreta, nada excêntrico Sério. ou extravagante. Isso quebra totalmente a imagem do gênio criativo, né? Aquele estereótipo do cientista maluco. Pois é. Mas o Bardeen fez contribuições revolucionárias para a ciência, como a invenção do transistor, que é a base da eletrônica moderna. Imagina um mundo sem computadores, smartphones, internet. Impossível. E como ele conseguia ter esses insights tão geniais sendo tão normal? Aí que tá a beleza da coisa. A criatividade não tá presa no estereótipo. O Bardeen era extremamente dedicado ao trabalho, passava horas imerso em pesquisas, cálculos e tinha uma capacidade incrível de conectar ideias que, à primeira vista, pareciam totalmente desconexas. Lembra das etapas do processo criativo? Preparação, incubação, insight. Sim, lembro. Ele plantava sementes, deixava elas germinarem, de repente, bam! Tem um insight. Exatamente. E essa é uma observação importante do Csikszentmihalyi. Os indivíduos criativos geralmente encontram alegria no próprio processo de criação. Eles não estão focados só no resultado final, mas também na jornada. Ou seja, eles curtem a brincadeira, a descoberta, a experimentação. E essa paixão pelo processo é que os leva a se dedicar de corpo e alma ao seu trabalho. Perfeito. E falando em paixão, você se lembra da Margaret Butler? Sim. Uma cientista da computação e matemática pioneira na área. Sim, ela me chamou muita atenção. Ela descrevia o trabalho dela com uma empolgação contagiante, comparando a programação com poesia, lembra? Exatamente. Ela conseguia enxergar beleza e significado em áreas que para muitos parecem frias e técnicas. Essa capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas é essencial para a criatividade. E além de tudo, ela era mulher numa época em que a ciência era dominada por homens, o que torna a história dela ainda mais inspiradora. Mas me fala, o Csikszentmihalyi estudou apenas cientistas e artistas ou ele foi além? Ele foi muito além. Ele entrevistou pessoas de diversas áreas, incluindo empresários, inventores, escritores, músicos, e ele percebeu que, apesar das diferenças entre os domínios, existem alguns padrões que se repetem no processo criativo. Tipo as etapas que a gente já mencionou. Preparação, incubação, insight, avaliação, elaboração. Isso mesmo. E também a paixão pelo processo, a capacidade de conectar ideias de diferentes áreas, a busca constante por novos desafios. E deu para perceber que criatividade é multifacetada, né? Não tem uma fórmula única, um caminho pré-definido. Mas, e aí, como a gente pode aplicar esses insights no dia a dia, no mundo corporativo? Essa é a grande questão. Como transformar esse conhecimento teórico em algo prático que a gente possa usar para inovar, para gerar novas ideias, para resolver problemas de forma criativa? Exatamente. Será que o Csikszentmihalyi dá umas dicas nesse sentido? Sim. Ele dedica um capítulo inteiro do livro a falar sobre como cultivar a criatividade individual.
Ele sugere algumas práticas que podem nos ajudar a abrir a mente para novas possibilidades. Quer saber mais? Com certeza. Quais são essas dicas? E aí, voltamos com a gente para a última parte do nosso mergulho na criatividade. Nas partes anteriores, a gente viu que a criatividade não é um dom para poucos, mas um processo que envolve etapas, paixão pelo que se faz e muita dedicação. E que para ter ideias inovadoras, a gente precisa se jogar de cabeça no que a gente faz. Estudar, pesquisar, experimentar bastante. Exatamente. Vimos também que a criatividade não está ligada a um tipo de personalidade específica, mas a uma série de fatores. E que o John Bardeen e a Margaret Butler, com suas trajetórias incríveis, nos mostraram que a criatividade pode florescer em qualquer área, em qualquer personalidade. E hoje, vamos mergulhar num conceito fundamental para o desenvolvimento da criatividade. O estado de flow. Aquele momento mágico em que a gente se concentra totalmente na atividade, o tempo voa e a gente se conecta profundamente com o que está fazendo. Isso aí. E o Csikszentmihalyi dedicou anos a estudar o flow, entrevistando pessoas de diversas áreas que o experimentavam com frequência. E ele descobriu que o flow é um estado mental que pode ser acessado por qualquer pessoa, em qualquer atividade, desde que certas condições sejam satisfeitas. Sério, qualquer pessoa. Então me explica, quais são essas condições? Como a gente pode ativar o modo flow na nossa vida? Uma das condições mais importantes é ter um desafio que seja compatível com as nossas habilidades. Se o desafio for muito fácil, a gente fica entediado. Se for muito difícil, a gente fica frustrado e desiste. Mas se encontrarmos o ponto de equilíbrio, onde o desafio nos impulsiona a usar todo o nosso potencial, aí sim a mágica acontece. Entendi. É como encontrar a zona ideal de aprendizado, né? Onde a gente se sente desafiado, mas não ao ponto de desanimar. Mas e aí o que mais a gente precisa para entrar nesse estado de flow? Outro fator crucial é ter metas claras e feedback constante sobre o nosso progresso. Se a gente não sabe para onde está indo, fica difícil se manter motivado. E se não recebemos feedback sobre como estamos nos saindo, podemos acabar nos perdendo no caminho. Faz todo sentido. É como se a gente precisasse de um mapa para guiar a jornada e saber se estamos no caminho certo. E o que mais? Tem mais algum ingrediente nessa receita do flow? Concentração total na atividade. Quando a gente está em flow, o mundo exterior desaparece. As preocupações, os pensamentos intrusivos, as distrações, tudo se dissolve e a gente se entrega completamente ao momento presente. Oh, parece um estado meditativo, né? Tipo, tá totalmente presente, conectado com o que tá fazendo, sem se distrair com o que tá acontecendo ao redor. Mas, e aí, como a gente faz para cultivar o flow no dia a dia? O Csikszentmihalyi dá alguma dica prática. Sim. Ele sugere que a gente escolha atividades que nos proporcionem prazer genuíno, que nos desafiem a usar nossas habilidades e que nos permitam entrar num estado de concentração profunda. Pode ser qualquer coisa. Tocar um instrumento musical, praticar um esporte, escrever, pintar, cozinhar. O importante é encontrar algo que nos faça perder a noção do tempo e nos conecte com a nossa essência. Adorei. A gente pode aplicar essa ideia no ambiente de trabalho também, né? Incentivar as pessoas a buscarem atividades que lhes proporcionem flow, que as motivem a dar o seu melhor. Com certeza. E além de incentivar a busca individual pelo flow, podemos criar um ambiente de trabalho mais propício a ele. Por exemplo, oferecer desafios estimulantes, promover a colaboração entre as equipes, fornecer feedback constante e reconhecer o bom trabalho. Esses insights do Csikszentmihalyi são realmente transformadores. Ele nos mostra que a criatividade não é um dom para poucos, mas uma capacidade que podemos cultivar e desenvolver ao longo da vida. E que o flow é um estado mental poderoso que pode nos levar a patamares extraordinários de performance e realização. Concordo plenamente. E que ao cultivarmos a criatividade e buscarmos o flow em nossas vidas, não apenas contribuímos para o mundo com ideias e soluções inovadoras, mas também enriquecemos a nossa própria experiência de vida, tornando-a mais prazerosa, significativa e gratificante. Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo da criatividade, inspirados pelo brilhante trabalho de Mihaly Csikszentmihalyi. Esperamos que vocês tenham se inspirado para cultivar a criatividade em suas vidas, buscar o flow em suas atividades e contribuir para um mundo mais inovador e criativo. E não se esqueçam, curtam, compartilhem e visitem nosso site corporateacademy.org para mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Até a próxima!